Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Depois da mega operação no Rio de Janeiro, no Congresso crescem as pressões por medidas de combate ao crime organizado. Uma CPI já foi instalada com a promessa de dar respostas à sociedade. O nosso entrevistado agora é o professor de conflitos armados na Escola Superior de Defesa, Alexandre Teixeira. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo ao Jovem Pan. Como vai? Boa noite. Olá, Thiago. Boa noite, é uma satisfação estar com você aqui com a audiência do Jovem Pan. Satisfação é nossa. Bom, professor, essa é uma discussão interminável aqui no Brasil. A CPI foi criada nessa semana, mas a primeira audiência está marcada só, não para essa semana que começa amanhã, mas para outra, com o diretor-geral da Polícia Federal. E o Congresso Nacional sempre foi pressionado a mudar leis que combatam o crime organizado. Tem a PEC da segurança e a questão do debate agora, o projeto antifacção, também transformar o crime organizado em terrorismo. Eu pergunto para o senhor o seguinte: qual é a resposta que o Congresso precisa dar para essa chaga do Brasil? Olha, Thiago, essa é uma excelente pergunta. Eu espero que dessa vez, tendo em vista o nível da operação que ocorreu na última semana, nós tenhamos uma resposta assertiva do Congresso. O Congresso precisa entender que esse arcabouço legal que existe não consegue mais responder o problema que existe no Rio de Janeiro. Então eu vejo com muito bons olhos essa CPI, essa investigação, essa tentativa de se construir alguma coisa positiva, porque não tem mais como a gente conseguir considerar esse pessoal, principalmente o Comando Vermelho, que opera no Rio de Janeiro, como criminosos comuns. O Rio de Janeiro já vive, faz muito tempo, uma situação de conflito armado não internacional. Eu acho que é uma boa oportunidade do Congresso Nacional estudar esse tema, entender, talvez se espelhar até no México, né, que viveu uma situação parecida faz pouco tempo, e dar uma resposta para a sociedade carioca, porque não tem mais tempo da gente protelar esse problema. Professor, vou chamar o nosso comentarista, o Diego Tavares, que faz a próxima pergunta. Diego. Professor, muito boa noite. Um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, uma grande parte do problema desse debate em relação a classificar as nossas facções criminosas como organizações terroristas se dá ao fato de que uma oposição diz que isso pode permitir com que organismos internacionais atuem no Brasil no combate a essas facções. Qual que é a perspectiva do senhor a respeito desse debate? É possível que o Brasil sofra interferência externa em razão desse projeto de lei? Olha, Diego, é uma satisfação falar contigo. Essa percepção é muito equivocada. Muito equivocada. O Brasil é signatário dos principais tratados, né? Principalmente do Tratado do Tribunal Penal Internacional. Então, independentemente de se classificar ou não a facção como terrorista, qualquer coisa que ocorra que envolva a competência material do Tribunal Penal Internacional e que o Brasil não tenha uma resposta adequada, o Brasil vai sofrer a interferência. A única diferença que tem é que se nós mudarmos a lei e reconhecermos essa situação grave que o Rio de Janeiro atravessa da forma que tem que ser reconhecida, nós mudaremos a simetria de poder que existe hoje na mão do crime organizado. Porque o Estado hoje ele não é o elemento assimétrico, né? O governador do Rio já falou diversas vezes que a estrutura de segurança pública do Rio de Janeiro ela está no seu limite. Então, com esse arcabouço legal, né, com essa estrutura de segurança pública, nós podemos sim ter outros eventos terríveis, com morte de muitas pessoas, né? E a gente precisa perder esse medo de que vai ter interferência, não vai. Essa questão da interferência ela é intrínseca à nossa ação. Se a nossa jurisdição não for capaz de dar uma resposta jurídica adequada, independentemente de qualquer coisa, o Tribunal Penal Internacional vai tomar a situação para si e vai exercer a sua competência subsidiária. Isso, na verdade, é um jargão usado para protelar o que nós precisamos fazer no Rio de Janeiro. Professor, o senhor disse na primeira resposta que espero que dessa vez alguma solução a gente consiga
pelo menos se não vai ter a solução definitiva, mas pelo menos começar esse debate com a sociedade, porque isso vai estar na campanha eleitoral do ano que vem. E dito isso, eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor é um estudioso sobre o tema, alguém que tenta levar essa análise para um perfil mais técnico, evitando a politização. Agora, esse é um debate que está muito politizado e são os políticos eleitos os responsáveis por tentar combater essa criminalidade, pelo menos adotar medidas para que isso saia do papel. De que forma é possível despolitizar essa discussão, professor? Tiago, eu entendo perfeitamente, concordo com você, mas eu acho que essa temática é uma temática que tem que estar acima de qualquer ideologia, de qualquer interesse partidário, porque envolve uma sociedade que está refém de uma organização criminosa e já há quase 40 anos, por conta de decisões erradas que a classe política do Rio de Janeiro vem tomando nesse período. E agora eu acho que isso é até um tema que pode até pacificar o país em torno de uma decisão apartidária e apolitizada, porque realmente o problema existe, né? Vamos dar como exemplo o exemplo do México, onde o governo teve uma situação de conflito armado com o cartel de Jalisco e de Sinaloa. Lá foi reconhecida a situação de conflito armado no internacional. Isso empoderou o Estado mexicano para poder combater e dar resposta na medida que se precisa. Porque hoje, como é que um policial ele tem condições de entrar numa comunidade no Rio e se envolver numa ocorrência, né, contra um narcotraficante, contra um narco-guerrilheiro, contra um narcoterrorista, e depois ter que ficar enrolado para responder isso, né? Então, eu acho que é a hora da gente aproveitar, os políticos, né, principalmente, aproveitarem esse clamor social, porque depois da operação fizeram uma pesquisa nas comunidades, e as comunidades apoiam. Então, para que a gente não tenha, né, novos enfrentamentos com muitas mortes, vamos dar a resposta sinérgica, a resposta política, que vai levar uma resposta jurídica adequada. Diego Tavares, mais uma pergunta. Professor, eu vou dividir essa pergunta em duas. Uma aqui sobre a questão do Rio de Janeiro e uma sobre a questão internacional muito próxima aqui do Brasil. A respeito da Venezuela e dos Estados Unidos, partindo do pressuposto da resposta que o senhor me deu sobre intervenção internacional, como que o senhor avalia os ataques norte-americanos sobre os barcos venezuelanos no Caribe? E a outra pergunta é sobre a operação do BOPE. Ela tem sido muito criticada, principalmente pela base governista, estão chamando de chacina, enfim, uma discussão muito grande sobre essa operação. Mas do ponto de vista tático operacional, essa operação ela foi acertada ou ela tem problemas técnicos? Bom, excelentes perguntas e complexas também. Muito obrigado. A questão dos ataques de Donald Trump aos barcos venezuelanos é uma questão tomada pela potência hegemônica dentro de uma perspectiva unilateral. Eu tenho certeza que se fosse o Brasil fazendo isso, nós já teríamos muitas reações na sociedade internacional. Então, o presidente Donald Trump, ele simplesmente considerou que esses cartéis estão exercendo o mesmo papel que os terroristas da Al-Qaeda exerceram lá na década de 2001, após os ataques às Torres Gêmeas, e eles colocaram uma pecha de inimigos do Estado. E a gente não tem como dizer que está correto ou se não está, porque isso é uma prerrogativa do Estado soberano. Se ele está fazendo errado, eu acredito que ele deve ser chamado e responder nas cortes internacionais. Mas essa é a visão dele. Ele está fazendo esses ataques em águas internacionais, o que minimiza, né, essa questão jurídica. Agora, em relação à operação do BOPE, eu tive a oportunidade de participar de muitas operações, né, quando eu era mais jovem, no Rio de Janeiro, nessas comunidades, e com o BOPE. Eu posso dizer que essa operação, que não foi feita só pelo BOPE, foi feita pela Secretaria de Segurança, foi uma das operações mais perfeitas e mais técnicas que já ocorreram na cidade do Rio de Janeiro. Eles conseguiram canalizar os narco-guerrilheiros ou narcoterroristas para uma área onde a sociedade civil não sofreria, né, danos físicos, né? E com isso, né, houve aquele enfrentamento, né, mais de 200. Agora me diga em que país do mundo nós temos um grupo de mais de 200 pessoas armadas com fuzil e que pode ser considerado como criminosos comuns. Né? Isso aí, Diego, foi o que a gente fala nas Forças Armadas da operação de martelo e bigode. Você canaliza
para uma área onde você sabe que você pode ter superioridade tática e onde você pode diminuir, então, os riscos à população civil. Foi a operação mais perfeita que já foi feita nesse cenário de segurança pública. Professor, o senhor acha pessoalmente, claro que nenhum governador, prefeito, até a presidência da República, ninguém vai admitir que o controle do Estado foi já perdido para o crime organizado. Pelas facções, PCC, o Comando Vermelho, jamais alguém vai admitir isso. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, não só em relação a essa discussão, mas o debate se o Brasil já é um narco-estado. O que isso significa? O que a gente pode falar para a audiência que tem dúvidas em relação a isso também, professor? Não, eu não concordo. O Brasil não é um narco-estado. O Brasil não é um estado. Os narco-estados são estados de governança falida ou de governança quase falida. O Brasil ainda possui as suas instituições democráticas funcionando perfeitamente. O que existe é uma situação real, prática, dentro do nosso território, onde um grupo armado que já consegue ser classificado com todos os requisitos que existem no direito internacional dos conflitos armados para ser classificado como um grupo combatente, né? E para a gente reconhecer uma situação de conflito armado no internacional e dar mais poder para que essas forças policiais, para que as forças armadas possam responder de forma adequada, Thiago. A simetria, o Estado é que tem que ser o Leviatã, o Estado é que tem que ter a força simétrica. Nós não podemos ter um grupo dentro de um território, nosso território, que tenha simetria em relação às forças estatais. Agora, eu não concordo. O Brasil não é narco-estado, está muito longe de ser isso. Perfeito. Diego, mais uma questão? Sim, professor. Como que o senhor vê esse combate ao crime organizado ou aos narcoterroristas, como o senhor se referiu, sob a perspectiva da unificação dessa competência na União Federal, que é a proposta da PEC da segurança pública, tirando, de certa forma, dos governadores parte da competência para gerenciar a segurança pública em seus estados. Isso seria benéfico, considerando os atributos do crime organizado no Brasil, ou traria prejuízos ao combate ao crime organizado? Não vejo com bons olhos essa centralização de competência. Eu acho que vai ferir o Pacto Federativo. Isso não é o caminho. Se o governo federal ele quer realmente atender essa situação da forma que é mais eficaz, ele deve reconhecer a situação de conflito armado no internacional. Daí ele vai ter a competência para resolver aquele problema que é pontual. O problema do Rio de Janeiro é um problema pontual. Nós ainda não temos o Comando Vermelho e o PCC atuando da forma que atua no Rio de Janeiro nos demais estados. Eles estão realmente fazendo uma franquia, mas ainda não possuem o poder. Lá no Rio de Janeiro, eles já possuem. Eles já possuem o poder de atuar nas esferas, em todas as esferas do poder, na esfera política, na esfera econômica, na esfera psicossocial. E eu acho que essa questão de colocar uma lei para centralizar, eu não vejo com bons olhos. Isso é um problema que se deve ser respondido pelo Poder Público Federal, deve ser respondido na forma da lei internacional, como preconiza o direito internacional dos conflitos armados. Reconhece a área, é um reconhecimento temporário, até que se resolva, como fez o Sri Lanka, como fez a Colômbia, como fez o México, até que se resolva a situação e depois deixa a vida correr como tem que correr. Alexandre Teixeira, de Conflitos Armados, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Seja sempre bem-vindo. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Thiago. Um grande abraço para você, João.